Amém, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, maravilhoso. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Oh, Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus sobre nós, porque o Senhor reina neste lugar, o Senhor reina, Pai, nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Pai, de aprendermos da Tua palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, te glorificamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia, Senhor, seja exaltado, ó Deus. Amém, ó Deus. Pai, que o Senhor envie os teus anjos. Sim, Senhor, envia mesmo, Pai. Envia os anjos na nossa casa, a nossa família, guardando de todo mal, guardando, Senhor, contra todo ataque maligno, contra toda falácia, todo engano de Satanás. Nos livra, Senhor, de toda enfermidade. Nos livra, Senhor, de todo mal, Pai. Guarda a nossa vida, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Sim, Pai, abre os olhos do nosso coração. Abre, Senhor, os nossos entendimentos para compreendermos a Tua palavra. Que os nossos ouvidos estejam abertos para Ti, Senhor. Renova as nossas forças. Em nome do Senhor Jesus. Renova aquele que está cansado. Renova mesmo, aquele que Pai. está com físico. Em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor esteja trazendo Sim, também Pai, dá renovo, Senhor, às nossas vidas. Pai, querido, ó Senhor, renova a nossa vida. Tu és Renova-nos, ó neste Deus. lugar, Amém. E nós adoramos o Teu nome. Sim, Senhor, aleluia. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos estar compartilhando, na realidade, nós vamos estar começando a compartilhar o livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Amém. É um livro que é muito bom de nós estarmos estudando, estarmos meditando, compartilhando. Nós vamos estar lendo, os irmãos vão estar falando alguma coisa que você sentir no coração de Deus de falar. Deixa Deus te usar. Faça como ontem aqui, né, pastora Juliana? Deixa Deus te usar. Nós vivemos no Novo Testamento. O Novo Testamento é onde o Espírito Santo age dentro de nós. E Ele quer falar no seu coração, com você e através de você. Amém. Talvez essa pessoa que está sentada do seu lado aí está precisando de ouvir só uma palavra para ter a sua vida transformada. E a pessoa que Deus conta é com você. Que você possa ser um agente de Deus, um agente do Espírito Santo. No Velho Testamento, o Espírito Santo ele agia sempre sobre algumas pessoas, sobre os reis, sobre os profetas e sobre os sacerdotes. Mas sempre sobre e nunca dentro. Nunca o Espírito Santo vinha dentro e vivia dentro da pessoa, como nós vivemos hoje no Novo Testamento. Nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo habitando dentro dos nossos corações, e nós vivemos pela fé nesse Deus, nesse Espírito. Nós vivemos num tempo do Espírito Santo. Amém. Jesus disse: se eu não for, quando Jesus estava falando que era necessário que Ele fosse, que Ele morresse, que Ele fosse elevado aos céus, os discípulos começaram a se entristecer, mas Jesus está falando: não, vocês têm que entender que é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não vem. Então nós vivemos nos dias do Espírito Santo, onde nós somos movidos pelo Espírito Santo, onde o Espírito Santo toca nos nossos corações, Ele fala nos nossos ouvidos, Ele abre o nosso entendimento, Ele traz luz, traz revelação na palavra de Deus. Amém. Ele traz uma palavra de conhecimento, de sabedoria ou de revelação. Então nós vivemos no Espírito. O meu justo viverá pela fé, diz a palavra do Senhor. E o próprio Espírito de Deus, a Bíblia diz, Romanos diz, que o próprio Espírito testifica com o meu Espírito de que eu sou filho do Deus vivo. Amém. Então nós vamos estudar o livro de Atos. E o livro de Atos, na realidade, é chamado de Atos dos Apóstolos, mas até os 200 anos que depois de Cristo, ele não tinha título nenhum. Era só um livro sem título algum. Aí depois de 200 anos foi que foi dar o nome de Atos dos Apóstolos. Mas alguns estudiosos da Bíblia, até se pudessem tirar esse nome e colocar outro nome, eles dizem que daria o nome de
atos do Espírito Santo. Amém. Porque na realidade são atos do Espírito Santo. Os apóstolos só entraram, né? Entraram de lambuja, como diz. Só pegaram carona. E nós também, irmãos, nós também só pegamos carona. Amém. Jesus, nós vamos ver lá que ele fala assim: sereis minhas testemunhas. Nós vamos ser só testemunha. Quando você, dona Divina, quando a senhora quer lá no INSS e a senhora chama lá o Raimundo, né? E o Otacílio, o que ele vai fazer lá? É só ser testemunha, é só isso. Falar daquilo que ele viu e ouviu, só isso. Ah não, eu vi isso, eu ouvi aquilo. Eles são testemunhas, mas quem vai fazer mesmo o negócio é Deus. Então nós somos testemunhas do Espírito Santo. Testemunhas de Jeová, né? Testemunhas de Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Nós somos, ele diz, e sereis minhas testemunhas. E é isso que nós devemos ser, testemunhas de Deus. Enquanto nós falamos da palavra de Deus, testemunhamos a respeito de Jesus, o Espírito Santo é que vai fazendo. Amém. Ele é quem vai agindo. Enquanto você testemunha a respeito de Jesus, a respeito do Evangelho, ele vai confirmando aquilo que você está falando. E isso é o que nós vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler, nós vamos compartilhar algumas coisas. Se você quiser comentar no decorrer da leitura, deixa eu comentar algo que falou comigo, ou algo que eu entendo nesse daí. Ou se você não entenda, você pode perguntar. Se eu não souber, eu vou falar para você, não sei. Vamos orar e vamos pedir que o Espírito Santo é quem vai falar, que vai nos mostrar. Mas a ideia nossa, minha ideia, meu propósito aqui não é vou dar uma aula de Atos dos Apóstolos. Eu não sei fazer isso. Eu vou dar uma aula do livro de Atos. Isso não é a intenção. Ainda que eu tivesse a intenção, eu não seria capaz de fazer isso. A minha intenção aqui é que nós possamos ler e meditar naquilo que está escrito. Para quê? Para que isso possa gerar fé no meu e no seu coração. Para que nós possamos incendiar as nossas vidas e a vida da igreja e aquelas pessoas que forem chegando. Porque, irmão, sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Eu vou voltar a falar aqui de algo que aconteceu aqui ontem. A pastora Juliana foi tremendamente usada por Deus aqui ontem. Trouxe uma palavra e um comentário também. Pelo menos para mim, Deus falou comigo ontem de forma poderosa, de forma tremenda, do jeito que a igreja tem que ser. Nós temos que viver isso. Deus fala com você. Você está assim assado, Deus vai usar uma circunstância, vai usar a própria palavra dele, vai usar um irmão, vai usar quem quer que seja, um jumento, se você não der ouvidos à voz de Deus, ele usa até um jumento. Ele já fez isso, não já? Ele pode fazer, irmãos, mas ele vai falar e você tem que estar atento a Deus. Só que hoje no Novo Testamento ele não fala mais com jumento, não, através de mim. É porque no Velho Testamento o povo era duro mesmo de coração, não ouvia. Aí ele fala, então eu vou botar um jumento para falar. Hoje não, hoje ele usa você. Amém? Amém. O apóstolo, escritor de Hebreus, né, um diz que é Paulo, outros não sabem quem foi, diz assim que tendo Deus outrora falado muitas vezes e de várias maneiras aos nossos pais, pelos seus servos, os profetas, nesses últimos dias ele nos tem falado através do Filho, através de Jesus Cristo. Então hoje, como que Deus nos fala? Através de Jesus Cristo. Amém. E a Bíblia diz que Deus deu o Espírito de Jesus Cristo para a igreja. Aleluia. E nós temos o Espírito de Jesus Cristo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Ele é quem testifica com o meu Espírito. O que é testificar? É confirmar. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ele confirma dentro do meu espírito de que eu sou realmente filho de Deus e de que eu sou guiado por Ele e Ele me ensina todas as coisas. A aliança que Deus profetizou no passado, antes da vinda de Jesus aqui, era que e vós todos serem ensinados por Ele, pelo Espírito. E Jesus disse, e Ele vos lembrará de tudo quanto eu vos tenho ensinado. Então uma das intenções do Espírito é nos fazer lembrar. Ele nos dá a direção, Ele nos traz luz, Ele nos traz revelação, Ele nos traz entendimento, Ele nos traz autoridade, intrepidez, ousadia para falar.
Ele tira todo o medo, como o apóstolo Paulo diz, porque não recebestes o espírito de covardia e nem de temor, mas de ousadia. Aleluia. Que é o Espírito Santo, que nos dá o espírito de ousadia. Amém, Jesus. E de fé, aleluia. Para com intrepidez falar das coisas que são concernentes a Ele. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Então nós vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos e vamos meditar nisso. E o meu desejo profundo do meu coração é que nós possamos absorver o máximo daquilo que é o Espírito Santo, porque, como eu disse no início, sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Irmãos, nós podemos ter muitas estratégias, olha, vamos fazer dessa forma que é bom, viu, pastor Gênesis? E ontem a pastora Juliana falou comigo sobre isso, né, aqui na palavra. Você lembra que nós estávamos comentando sobre isso antes, né? Não sei se você percebeu, mas na hora da oração e tal, e quando a gente quer, vamos buscar uma estratégia, vamos buscar isso, vamos buscar aquilo e tal, e não sei se ela mesma lembra, quando na hora da oração, que ela profetizou, para mim ela profetizou de que nós temos o Espírito Santo e nós precisamos do Espírito Santo. Amém, Jesus. E nós precisamos dele para nos incendiar, e a estratégia que nós temos é o Espírito Santo. Amém. Agora, podemos sim, claro, fazer uma coisa aqui, outra ali, isso não é errado a gente fazer, mas a gente tem que se deter no Espírito Santo, não temer, não temas, eu me lembro dessa palavra. Não temas, confia, espera no Senhor. Nós não precisamos, vou imitar fulano, imitar A, B, C ou D. Nós precisamos ser a igreja de Jesus Cristo nestes últimos dias. Não dos últimos dias, mas nestes últimos dias. Amém. Nós precisamos ser uma igreja guiada pelo Espírito Amém, Santo. Jesus. E nós vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos que o tempo inteiro esta igreja primitiva era a igreja guiada pelo Espírito Santo. Amém. Eles não faziam nada, eles não davam um passo à sua direita nem à esquerda sem antes consultar o Espírito Santo, sem antes perguntar ao Espírito Santo, e aí? Eles não faziam nada sem fazer isso. Então nós devemos tomar essa igreja primitiva e o Espírito Santo como o nosso ajudador, aquele que nos ensina, aquele que vai nos guiar. E nós vamos ver isso em Atos dos Apóstolos. Estava vendo alguns comentários e é interessante que todos os outros livros do Velho Testamento, eles sempre vão mostrar alguma coisa interessante, tipo a forma de que não se deve fazer. Por exemplo, a nação não pode ser idólatra, você não deve ser idólatra, sempre apontando para os erros, para os pecados da nação, sempre mostrando por que as pessoas não recebiam a graça de Deus, não recebiam a ajuda de Deus e tal. Mas o livro de Atos dos Apóstolos, ele é diferente. Esse livro de Atos dos Apóstolos, ele conta a história. Ele também é um livro de história como os outros, mas só que ele é diferente. Ele mostra como era a ação do Espírito Santo. Como fazer com essa igreja que a gente fica apontando mais defeito, fica ensinando como fazer. O outro apontava defeito. O outro só mostrava que você não era capaz, que você não é capaz. Não é capaz por causa das falhas, dos erros, dos pecados. Esse aqui, ele vai nos mostrar as atitudes do Espírito Santo. Então nós podemos chamar que é atos do Espírito Santo através dos apóstolos, talvez também, né? Então, e este livro ele não parou de ser escrito, irmãos. Ele não termina lá, se não me engano, no capítulo 28. Ele não termina no capítulo 28. Por quê? Porque até hoje nós damos continuidade a este livro. Nós temos que dar continuidade para esse livro. Nós temos que continuar sendo como a igreja primitiva, sendo guiado pelo Espírito Santo. Amém. Amém? E uma coisa muito triste é um povo que não escuta a voz de seu Deus. A coisa mais triste que tem na igreja, na história da igreja, ou na história de Israel, é o que foi chamado o período neotestamentário. Que período é esse? Qual que é o último livro do Velho Testamento? Malaquias. Obrigado. Então, o último livro do Velho Testamento é o livro de Malaquias. O primeiro livro do Novo Testamento é Mateus.
Então, entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, sabe quantos anos se passaram sem que Deus falasse nada com seu Ningas? 400 anos. Misericórdia. Imagina, meu irmão, 400 anos, quantas milhões de pessoas nasceram? Eu tenho 39 anos só. Imagina se eu passasse 39 anos sem ouvir a voz de Deus. O Vadinho, que é o mais novo, está aqui, 22 anos. Para idoso. 22 mais 48, né? Sou bom de conta ou não? Quase 50. 70 anos o Vadinho tem. Imagina se o Vadinho aqui, não sei não, nunca ouvi falar de Deus não, nunca ouvi a voz de Deus. 70 anos. Já era muito, não era, irmãos? Agora você nasceu e morreu muita geração. Muitas gerações, meus irmãos, nasceram e morreram. Uma geração é contada uma geração, 40 anos é uma geração. Então 10 gerações sem ouvir Deus falar, assim diz o Senhor. Irmãos, foi o período mais negro da história da humanidade. O período mais tenebroso na história da humanidade. Foi esse período exatamente onde surgiram o maior número de deuses na face da terra, principalmente na Grécia. Aquelas mitologias malucas daqueles na Índia. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele fala assim: atenienses, eu vejo que em tudo vocês são muito religiosos, porque passando eu pela cidade aqui de vocês, conhecendo a cidade de vocês, eu vi muitos altares, há muitos deuses, e vi também a um que chamava ao Deus desconhecido. Pois eu te digo que esse Deus desconhecido que vocês adoram sem saber, é o Deus que eu sirvo, é o Deus que criou todas as coisas e tal. Ele começa a pregar esse negócio, nós vamos ver mais na frente ele falando sobre isso. Então esse período, chamado de um período neotestamentário, é um período onde Deus não falou com Israel. Irmão, misericórdia, misericórdia. A última pessoa que ouviu Deus falar foi Malaquias. Depois que eles saíram do cativeiro da Babilônia, que reconstruíram os muros, aí Deus fala aquelas coisas lá para que incentivar realmente eles restaurarem o templo, os muros, as cidades, os ministérios lá dos sacerdotes, que os sacerdotes e os levitas voltaram todo mundo para trabalhar, fazer os seus afazeres. Quando eles saíram de lá da Babilônia, que veio Neemias, né? Inclusive Malaquias, que eles viram que Amós, eles viram os levitas, os sacerdotes, eles não estavam no ofício deles, na casa do Senhor. A casa do Senhor não tinha sido restaurada, e estava lá no campo trabalhando. Os levitas, que era proibido de trabalhar, estava lá cuidando dos gados e tal. E quando ele viu aquilo ali, ele se lastimou muito e começou a falar. Então Malaquias, Deus começou a exortar o povo para que, não, vocês têm que voltar, vocês têm que sustentar esse povo para que eles possam vir e fazer o templo do Senhor novamente, fazer todo o serviço no templo. Então foi a última vez que Deus falou. Aí 400 anos. Eu admiro, não é ter ficado os 400 anos sem falar com ninguém, quando voltou a falar e ainda tinha gente que acreditava, foi passando boca a boca, tem um Deus que vai vir. Onde veio Jesus, é porque na realidade estava escrito, né? Os manuscritos estavam lá e tal, então eles guardaram. Não podia nem querer mais saber, 400 anos foi Zacarias que falou com Deus depois. Foi Zacarias. Foi com o anjo falou com Zacarias, né? Que veio quando Zacarias. Qual foi depois desses 4 anos, a primeira pessoa que ouviu a voz do anjo do Senhor Gabriel, né? Quando ele estava oferecendo ali o seu sacrifício, a Bíblia diz que ele era um sacerdote. Então ele foi sorteado porque naquela época, uma vez por ano, um sacerdote entrava no templo para poder falar com Deus a favor dele e a favor de todos. Então caiu por sorte Zacarias. Então Zacarias entrou e o anjo veio e falou com ele, dizendo que ele ia ter um filho, né? Porque a mulher dele era estéril. Isabel era estéril. Ela, não, mas vai ter um filho, e aí a partir daí ele vai ser aquele que vai preparar o caminho do Cordeiro.
Então, aí os irmãos conhecem a história, que ele não acreditou. 6 meses. Então, exatamente. Veio como uma onda, uma avalanche, né? Uma bola de neve, um atrás do outro. Porque assim, para preparar o caminho, assim, aos olhos humanos, pensando bem, tinha que ser assim, pelo menos uns 10 anos mais velho, né? É verdade. Para ir pregando, mas era 6 meses. 6 meses. Exatamente. Então, depois de 400 anos, aparece o anjo e fala: Zacarias vai nascer, o nome dele vai ser João. E ele é que vai preparar o caminho do Senhor, a voz do que clama no deserto, que Isaías profetizou 600 anos antes disso e tal. É ele. E tal. Como que vai poder isso? A minha mulher é estéril, já sendo velho e tal. Ficou mudo, né? Então, o sinal que eu vou te dar é o seguinte: você não vai falar nada, você vai ficar mudo enquanto ele não nascer. Quando ele nascer, você vai voltar a falar, porque duvidaste, porque não existe nada impossível para Deus. Então, moral da história, né? E aí depois, a segunda vez que fala, o anjo aparece para Maria e fala a respeito do nascimento do Senhor. E Maria aceita, né? José aceita depois de muita turbulência, muita situação problemática lá. Vai lá, visita João Batista. Quando entra Maria e Isabel está lá para receber Maria, o neném dá um pulo. Ali ele foi cheio do Espírito Santo, o João Batista, lá no ventre da Isabel. Então, Deus começou a fazer coisas tremendas, coisas maravilhosas. Imagina, 400 anos sem falar, de repente ele fala algo tremendo para um, depois fala para outro. Você está falando do Messias que está vindo aí, e quando esse Messias, ainda em gestação, ainda com 1 mês, não tinha um mês, aparece lá, e quando vai cumprimentar a Isabel, que também estava levando um ente divino, né, que era João Batista, estremeceu lá. O menino se alegrou. Foi quando ela saudou a tia dela, né, que era Isabel, o menino lá foi cheio do Espírito Santo. O menino que nasceu para isso, né? O João, depois foi chamado de o Batista, aquele que batiza. Então, coisas tremendas e maravilhosas aconteceram a partir daí. Deus começou a falar. Deus falou com Simeão, o profeta, falou com Ana, a profetisa, dizendo: olha, Simeão, se você vai ver ele, você vai ver o Messias. Então Simeão não saía da porta do templo, o tempo todo na porta do templo esperando, até que quando Jesus nasceu, no 8º dia, que ele foi cumprir a ordem de Moisés de ser apresentado e circuncidado no 8º dia, o Simeão foi pelo Espírito Santo conduzido e falou: agora, Senhor, né? Ele pegou, levantou o menino e falou assim: agora o Senhor pode me levar, porque eu vi a salvação de Israel. Os meus olhos viram, o Senhor me disse que eu ia ver, então agora o Senhor pode me levar, que eu já estou satisfeito, porque os meus olhos viram a salvação de Israel. Então Deus começou a falar, o Espírito Santo começou a agir depois de 400 anos e começou a girar: que negócio é esse, que coisa é essa, estranha. Falou com José, para José aceitar Maria e tal, antes, e falou com essa profetisa Ana, que ela também ia ver esse menino, que ela era uma mulher piedosa, né? uma viúva, que estava o tempo todo em oração no templo, só queria saber de Deus, eu quero é Deus e tal. E o Espírito Santo mandou ela na hora também lá, e viu, e pegou o menino também, e falou, e profetizou sobre o menino, como seria a morte dele, né? Uma espada transpassará, e os seus inimigos se levantará contra ele. Então, algo sobrenatural, irmãos, como a igreja tem que ser. Sobrenatural. Amém. Temos que ser movidos no sobrenatural. Temos que estar andando no andar de cima. Amém. Altaneiramente, sempre acima dos nossos problemas, das nossas situações. Israel estava passando por um momento difícil, como eu disse, o pior momento de Israel, o momento mais negro da história de Israel. Esses 400 anos sem Deus falar nada com ninguém. Foi o período que vieram os exércitos e vieram bagunçando tudo. Alexandre o Grande, não é esse aí não, mas Alexandre o Grande foi quando surgiu nessa época também, escravizando todo mundo e botando as culturas, as línguas dele, todo mundo, aquela influência só. E no auge
do desastre, no auge da tristeza, no auge da humilhação de Israel. Teve mais escravos, né? Exatamente. E exatamente. Mais escravos que nobre na época. Com certeza. E é exatamente aí, é interessante agora, que é exatamente nesse momento que Deus traz a salvação. Quando tudo parece que vai desabar, acabou. Não, agora lascou tudo mesmo. Amém. Jesus. Agora o negócio desandou. É aí quando vem o Salvador. É aí que vem a salvação. Quando a gente está desesperado, que não tem mais para onde correr, não tem mais situação, então vem o Salvador e nasce, e vem o Espírito Santo e começa a falar, e vai falando com um e fala com o outro, e vira aquele alvoroço todo, e nem Maria entendia o que estava se passando. Poxa, esse menino realmente, ela guardava no coração aquelas coisas que ela ouvia, e vinha os 3 reis magos. Como que esses caras sabiam que esse menino ia nascer aqui, vem aqui, e começa, meu irmão, assim que tem que ser a igreja. Aleluia. Mover. Nós temos que viver esse mover, temos que ser guiados pelo Espírito Santo, o tempo inteiro, temos que estar o tempo todo sendo motivados pelo Espírito Santo, até para morrer se for preciso. Amém, meus irmãos? Amém. Então essa é a história que antecipa este mover sobrenatural, para que possa vir todo esse cumprimento dessas promessas de Isaías e todos os outros profetas. Deus se calou 400 aninhos só 400 anos. Imagina como que não era, né? Irmãos, uma igreja sem o Espírito Santo deve ser uma tristeza. Um povo sem ouvir a voz de Deus é muito triste. Nós que temos o Espírito Santo, que acreditamos no Espírito Santo, que ouvimos a voz do Espírito Santo, muitas vezes nos abatemos ou não. Muitas vezes nos entristecemos, duvidamos, pensamos se prosseguimos, se não. Agora imagina aqueles que determinam e falam assim: não, o Espírito Santo, ele só foi para a igreja primitiva, só para os apóstolos. O último dos apóstolos, quando morreu, acabou o Espírito Santo. Imagina, meu irmão, que sentido tem essas pessoas de viver? Não tem sentido, irmão. É um evangelho morto. É igual você ter o carro. Qual que é o melhor carro hoje? Não sei qual é, um Ferrari? Lamborghini. Nunca nem ouvi falar. Lamborghini é o melhor carro que existe hoje no mundo. Também prazer conhecer também esse aí, o Bento, né? Bento 16 ou o quê? Então, pensa no melhor carro. Santa Fé. Pensa aí no melhor carro. Agora, se ele não tiver o combustível, meu irmão, 17 milhões, né? Agora imagina ele sem combustível. Você vai ter o carro, não tem? Olha, um carro, massa demais esse carro, tá? Não, mas eu estou precisando urgente, tem que estar daqui 10 minutos em tal lugar. Ele não vai poder te ajudar. Para isso não, mas para tirar foto, né? Ficar ali, embelezando ali, também tem alguma utilidade, né? As pessoas vão falar assim: nossa, que carro, não sei o quê. Mas sem gasolina, sem combustível. Então a igreja sem o Espírito Santo é como o Lamborghini e o Bento, e o Benton. O Benton sem combustível, sem motor, sem combustível. Mano, vai servir só de enfeite. Você pode tirar foto, bota na internet e tal, né? Não, eu tenho uma igreja, eu estou na igreja, não sei o quê. Mas sem o Espírito Santo não dá, não dá. Sem o Espírito Santo não dá. Então, Atos dos Apóstolos, ele vai só enaltecer o Espírito Santo. Aleluia. Ele vai falar que o tempo todo nós precisamos do Espírito Santo. E ele fala, meu irmão. Ele fala que é para batizar e pregar o batismo em posição de mãos. Quando os discípulos iam ministrar o batismo, eles impunham as mãos e as pessoas recebiam. Para parar com obras mortas e pregar o batismo em posição de mãos e tal. Não sei qual livro que é. Hebreus que fala das obras mortas e que só era uma sombra das que são a partir de agora. Hebreus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós vamos ver tudo isso no livro de Atos. É uma introdução só para a gente. Eu estou animado por esse livro.